Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Estamos ao vivo novamente. Amém. Amém. Vamos avisar o pessoal aqui que voltamos ao vivo. Quando você volta ao vivo, a gente vai. Cadê a música? Qual você quer? Pode ser essa do começo mesmo. Não sei. Vai. A Yara Cristiane ajuda, porque a Yara Cristiane está aqui nos bastidores. Você vai me curar. Quando eu te conheço, quando eu não consigo Vivemos um milagre todos os dias. E essa música fez muito sentido pra gente. Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Eu renuncio tudo aquilo que está impedindo a gente fazer esse podcast, Senhor. Que isso? É absurdo. Meu Deus, estou começando a ficar nervosa, estressada. Essa semana a gente cantou bastante essa música. Sábado domingo, então, a chefe Andréia. Sim. Amém. Está travando? O YouTube está travando. A boatos que o Instagram está melhor, gente. Sim. O Insta está melhor. Vamos seguir da forma que dá, como é que dá, né? E antes de cairmos, a gente estava dizendo que atravessamos o processo de novidade matrimonial, porque eu era casada, o Conrado nunca tinha chegado a se casar, e por desconhecimento a gente achava que era muito caro, a gente achava que era impossível, e a gente achava que não tinha meios, então a gente foi levando. Por 9 anos, quase, por 8 anos, a gente foi levando a nossa situação. Deus conhecia do nosso coração, mas a gente não podia comungar. E o que me pesava mais era impedir o Conrado de poder, né,
exercer plenamente sua vida de cristão e de eventualmente estar. Vão acontecer muito, literalmente, batalhas espirituais. Vão no meio do caminho, você vai querer desistir. Porque, quem quer ganhar o processo da agenda foi muito rápido, praticamente. Eu acompanhei do começo ao fim, foi muito rápido. Mas a gente sofre tanta questão de querer resolver rápido, mas não é no nosso tempo, como a gente sempre fala, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente segurar a nossa ansiedade, segurar o nosso coração para que se resolva. Como a gente sempre fala, e volta a repetir, acabei de falar, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Até mesmo o Padre Gustavo, que nos apoiou por todo esse tempo, nos apoia até hoje, uma pessoa, um paro, um amigo, um irmão, fantástico. Falou na homilia do nosso casamento sobre a nossa ansiedade. Ele disse que ele não me aguentava mais. Não aguentava mais a gente. Não aguentava mais a gente, mas brincando. Foi brincadeira. Mas ele mesmo falou assim, tem que ser no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Então, você que está passando, ou que vai se inspirar para a gente, está passando por esse processo, tenha paciência. Nos momentos mais de dificuldade que você tiver, não se apegue às coisas materiais. O principal ato que você tem que fazer nesse momento é dobrar os seus joelhos. Hoje eu conversava com a Jaque, minha prima, sobre a verdadeira confiança em Deus, né? Sobre confiar em Deus e entregar que Ele vai resolver mesmo, porque a gente confia desconfiando. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, mas a gente fica com o olho meio aberto para ver se Ele está segurando mesmo. E é o confiar confiando. Confiar plenamente. Plenamente, que foi o que aconteceu com a gente, porque entramos com o processo em abril. Em agosto desse ano, no final de agosto, veio a sentença. No final de agosto veio a sentença. E eu não vi que a sentença tinha chegado no meu e-mail, porque eu estava tão ansiosa com as coisas, não estava prestando atenção direito nas coisas, eu não vi que tinha chegado a notificação da sentença no meu e-mail. E eu estava já brigando com Deus. Eu fiz uma coisa muito feia. Eu fiz um post reclamando porque Deus, porque o Senhor não tem misericórdia comigo, não sei o quê. Eu tinha acabado de fazer, gente. Não tinha 2 minutos que eu tinha feito o post. Eu fui olhar a minha caixa de e-mail e o e-mail estava lá. Já fazia uma semana e eu não tinha visto. E aí eu fiquei morrendo de vergonha de Deus e do papelão que eu paguei, né? Por ficar aí cobrando uma coisa que Deus já tinha me dado. Quantas vezes a gente fica cobrando coisas que Deus já nos deu algo melhor, porque a gente está apegada do jeito que a gente. E essa foi assim a minha maior, assim, a maior aprendizado que eu tive com esse processo de novidade. Confiar e esperar em Deus e prestar atenção nas coisas que eu peço e nas respostas que Deus me dá. Porque todo santo dia Deus me dá resposta de tudo aquilo que eu pergunto para Ele. Assim como eu tenho certeza que todo santo dia Deus vai responder você também. Mas às vezes a gente não está mirando o olhar no olhar dele. A gente está mirando naquilo que a gente pede, né? E dali para frente foi mais um exercício de paciência, porque de agosto para cá, além da sentença, eu ainda tive que cumprir, porque minha sentença veio com o veto, eu tive que cumprir um procedimento de um laudo, quase um laudo pericial, né? Um laudo psicológico, atestando, né, minha capacidade de poder contrair novamente o matrimônio. E depois ainda a carta de encerramento. E eu tinha plena convicção que dia 26 de setembro eu ia casar com o Conrado. Mesmo aniversário. 26 de setembro é aniversário do Conrado. O legal de todo esse processo que teve também, né? Foi o apoio de todos os nossos amigos, familiares nesse processo. Sim.
Eu acho que tanto nós, óbvio que nós estávamos mais ansiosos que qualquer pessoa. Mas nossos amigos que caminharam junto com a gente aqui, nesse processo, viveu esse processo junto com a gente, também estava muito ansioso para que esse processo saísse. E isso que é mais gostoso, né? Quando a gente achava que estava caminhando sozinho num processo, que estava passando eu e ela, e nossos filhos, lógico, mas a gente percebia que não, era eu, ela, nossos amigos que são inúmeros amigos, mas vou citar a Andréia, nossa chefe, a Yara, a Maiara, o Paulo, a Luanda, o pessoal do BTN, o pessoal da pastoral familiar, todos sempre nos apoiando nessa caminhada, né? E foram muitas provações, assim, a todo tempo parecia que ele queria mostrar pra gente que a gente não estava pronto, né? Que a gente não podia assumir responsabilidades porque a gente tinha essa mácula ainda, né? A gente ainda não tinha endireitado essa vereda. E a gente precisava de muito amadurecimento espiritual, gente. E foi um período curto isso, então doeu, sabe? Não foi fácil. Mas lembrar da carinha do João Lucas, da alegria dele quando ele pegou a carta com a sentença lá na portaria. Aí ele veio no quarto ali onde eu estava trabalhando, né, amor? Com a carta na mão, daí ele pulava e falava assim: mamãe, é isso aqui que você estava esperando para poder comungar, mamãe? Foi tão bonitinho. Foi super bonitinho. A alegria até nossos filhos saberem a importância de tudo isso, né? De entenderem o propósito, né? E dali para cá, depois que veio a carta, a gente marcou a data. E eu nunca vou esquecer que eu estava pensando na data, né? E a gente estava, acho que na última formação, eu acho, do módulo da MCC, né? E a Osana virou para mim e falou assim: fique tranquila, minha irmã. A Osana também ela é incrível. Fique tranquila, minha irmã, que o dia que o Senhor escolheu para você está guardado dentro do Sagrado Coração. E a gente casou dia 5 de dezembro, primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. São momentos especiais, são datas que foram marcando a gente. E são vários carinhos que Deus fazia na gente, já dando indícios de como essa cerimônia ia ser especial. Porque também foi a Osana quem falou para mim que para eu ficar calma, para eu ficar tranquila, porque assim como nas bodas de Caná, o Senhor não ia deixar faltar o vinho. E foi justamente esse evangelho que a gente escolheu para a cerimônia, né, para a nossa cerimônia. E nós pedimos que o padre realizasse uma missa, então o nosso casamento ele foi celebrado com a missa, né, também. Foi um pouco mais longo por causa disso, mas foi muito emocionante. Maravilhoso. Nossa, não tem como descrever, né, amor? E aí eu queria fazer um parêntese, assim, sobre o cuidado e o carinho das pessoas que trabalham na igreja para que o sonho de outras pessoas se realize. Sobre o Padre Gustavo, eu vou falar... Vou deixar um momento especial para falar sobre ele, mas quero falar sobre todas as pessoas envolvidas, né? Desde o pessoal da secretaria, que levanta a documentação, que cuida de que as coisas estejam totalmente regulares, assim, para não ter nenhum tipo de surpresa, que te cobra. Então, se você está passando pela habilitação do casamento, ajuda o pessoal da secretaria, porque eles têm um monte de coisa para levantar. E aí, são coisas que a gente tem que resolver, ninguém vai resolver por nós. Foi chato para mim, porque a minha certidão tinha que ser uma certidão específica, né, amor? Eu tinha que pedir lá em Itaguaí, tinha que virar verbado isso, aquilo, aquele outro, não sei das coisas. O pessoal de Itaguaí mandou muito rápido. A Ana foi uma gracinha, né, amor? Um beijo para a Ana, que a gente encontrou com ela depois lá na experiência, no retiro que a gente teve lá.
E ela foi atrás para ver como é que ela resolvia as coisas e tal. E ela resolveu tudo bonitinho pra gente, mandou super rápido. Aí eu mandei pra Andréia, na secretaria da igreja. A Andréia viu que não estava faltando mais nada. Me passou as leituras, já escolhi, já mandei. E quem precisava fazer o quê? E aí, como a gente tinha escolhido a celebração com missa, né? Nesse ponto eu fiquei perdida. Porque eu pensava, vai ser algo super simples. Eu já tinha escolhido as músicas. E abro um parênteses aqui também para falar do Ministério de Música. O Zé Alexandre, que foi maravilhoso. O Gui, o Marcelo. A Bi, que ia cantar no nosso casamento, mas teve da faculdade, não pôde. Aí, a Mari, nossa irmãzinha, que foi cantar também com a gente, foi maravilhoso, toda entregue. E a Stephanie, que eu acho que eu não conhecia, de Itatinga, que foi uma graça também. Foi perfeito, sabe? Assim, Deus nos presenteou com muito mais do que a gente tinha pedido. Então, eu tinha escolhido algumas músicas pensando na simplicidade da cerimônia. E eu não sabia como era uma cerimônia com celebração da missa. E fui falar com a Sheila, né, amor? Aí, quando eu falei com a Sheila, e para quem não conhece a Sheila é quem manda aqui na paróquia. Brincadeira. Mais ou menos brincadeira. Toda brincadeira até a verdade. A Sheila organiza muitas coisas. E as cerimônias, né, os cerimoniais das celebrações, dos casamentos, a Sheila entende muito. E a Sheila acabou de casar o filho dela. Não tem 2 semanas, né? E eu falei, Sheila, eu preciso de uma mão, porque eu não sei como é que funciona. E o que a Sheila me falou, ninguém tinha me dito ainda, não com essa sensibilidade, mas mudou a forma como a gente estava vendo a nossa cerimônia. Né? A Sheila me disse, Jana, você tem que pensar que o casamento, ele conta a história de vocês. Então, como é que você quer contar a história de vocês nesse dia? E foi aí que a gente escolheu as entradas do nosso casamento, que a gente não tinha escolhido ainda, né? Normalmente, as entradas dos casamentos são feitas através dos padrinhos, né? Isso. A gente já tinha conversado antes que os padrinhos seriam todos que estivessem lá no nosso casamento. Todo mundo ia ser padrinho. Mas nós escolhemos algumas pessoas especiais para entrarem com a gente, mas que representassem muito por toda essa trajetória, essa pequena trajetória que nós vivenciamos na comunidade, né? E a nossa trajetória de conversão mesmo. E aí nós optamos por entrar a minha mãe e o meu sogro, né? Foram os primeiros a entrar. E aí depois a família da Jaque e do William. Que foi por causa do... Foi por causa do Tomás. É o Tomás, filho da Jaque e do William, que nós fizemos aquela história que nós fizemos o curso de batismo lá na paróquia. E daí em diante a gente nunca mais saiu. Isso, que foi o que deu o nosso start na nossa... A começar a frequentar, né? Isso, a voltar a frequentar a igreja. E a reavivar essa vontade de conversão, mas de mudança de rota, né, no nosso coração. E aí depois deles entraram a Kari, o Gui e as meninas, a Memel e a Ceci. Então com a Jaque entrou a Jaque e o William, Tomás, Tobias e Teodoro. São os filhos deles. Aí a Kari e o Gui, que são meus primos, e que desde o início do nosso relacionamento, né, são assim, sinônimos de parceria, de irmandade com a gente, de fraternidade. São pessoas que são essenciais no nosso dia a dia. Então, eles entraram representando essa fraternidade mesmo, né? E aí, o João Paulo, a Renata e o Mateu, que são os amigos de infância do Com, né? E que perduram, né? Mostrando que a amizade ela pode ser duradoura e ela pode estar, viver, experimentar todos os momentos juntos da gente. Não é só no passado, é um momento da juventude, mas atualmente, né? Em todos os momentos. Às vezes a vida às vezes nos afasta um pouco uns dos outros, mas tem certo momento
Tem certo momento da nossa vida que elas nos unem novamente, vai nos unindo devagarzinho. A gente vê que nossos corações nunca se separam, mas são caminhos diferentes, mas agora parece que a vida está Deus vai nos reaproximando. reaproximando. Né? E depois da família do João, entrou a família da Rosa, do bar dela, com a Júlia e com a Laura, né? Que representam o nosso chamado pastoral. Que foi quem nos viu como família, mesmo com mesmo com nossas imperfeições, e nos mostrou que a gente tinha um espaço ali, naquela comunidade. E, na sequência, a família do Paulo e da Lu, que para nós representavam a esperança de que é possível, né, endireitar as veredas, é possível estar de acordo com aquilo que a igreja prevê, porque no início desse ano eles também tiveram a graça de receber a sentença do processo de nulidade e a graça de receber o sacramento do matrimônio. O mais legal do Paulo, que toda vez que ele comungava, depois que ele começou a comungar, ele Paulo, ele olhava pra gente e fazia assim, ó, depois que ele comungava, que ele falava que ele comungou pela gente também. Né? Que era metade dele e metade da gente. E tantas outras pessoas falavam isso pra gente. A Grazi sempre falava isso pra gente. A Lilian do Bera sempre falava isso pra gente também. A Deia também. A Clau, a Deia, a Yara, a Mai. Muita gente vinha falar isso pra gente. O Rafa. O Rafa já saía de onde ele estava para vir falar isso pra gente também. E aí, fechando, né, essa entrada especial apresentando a nossa trajetória, as nossas intercessoras. Aí entrou a Mai, a Yara e a Deia, nossa editora-chefe, representando como a amizade verdadeira é importante e como os amigos que estão do seu lado vão te levar para Deus. E vão fazer de tudo para que você seja salvo, sabe? Eles não vão desistir de você. E eles vão, se precisar, abrir o teto e fazer você descer pendurado numa corda para que você seja curado. E quando eu falei isso pro Com e eu descrevi a entrada dessa forma, ele falou: não quero saber mais nada. E a música vai ser essa. E aí o Com escolheu a música Casa, do Colo de Deus, né? Porque a nossa casa é aqui agora. E foi muito lindo. E eu achei que eu não ia poder ver, mas aí a Vivi fez questão de registrar tudo pra mim. Tá lá no nosso Instagram, né, amor? Quem quiser ver como foi essa entrada. E foi maravilhoso. E depois o Com entrou com a música Jesus, meu esposo, que é a música que significa muito na vida dele. Muito, muito, muito. E eu vejo o Com totalmente entregue quando ele canta essa música. E de manhã eu tinha recebido uma mensagem da Andresa, da pastoral. A Andresa me mandou uma mensagem que ela tinha se colocado em oração e me mandou um trecho da música Eis-me Aqui. E ela não fazia ideia que eu ia falar com Eis-me Aqui. Aí eu falei, Andresa, sua mensagem é resposta de oração, e presta atenção na cerimônia que você vai entender. E eu entrei com a música Eis-me Aqui, que também significa muito para mim. A entrada foi tudo muito lindo, foi muito ungido, foi muito... A gente via que as pessoas que estavam entrando, as pessoas que estavam lá, estavam sentindo realmente a presença de Deus. Né? E daí em diante foi correr toda a cerimônia, foi uma cerimônia um pouco diferente. Né? Sim, diferente por questão da celebração da missa. Escolhemos as pessoas para fazer as leituras. Aí veio o nosso querido pároco, amigo. Ai, Padre Gustavo! Meu Deus do céu! Amigo, irmão. Todos os casamentos que a gente foi dele, né, que ele celebrou, acho que com o nosso 5, foram casamentos especiais, muito pessoais, assim, muito cuidadosos e zelosos com a realidade dos noivos. Né? E pra gente ele
escreveu uma carta. Escreveu uma carta fantástica, essa carta, uma carta que traduz toda a nossa trajetória. Ele soube Nas pegar virtudes de Santa Teresinha. Ele soube pegar todas as nossas essências e trazer e colocar numa carta e falar de uma forma muito linda. Paulo Gustavo não tem o que falar dele. Paulo Gustavo, né? Quero fazer um parênteses. Nesse momento eu fui picada por uma abelha. O Padre Gustavo estava finalizando o sermão dele e eu vi a abelha vindo em minha direção, pousando no meu ombro, me picando. Eu tirei ela, chamei o João Guilherme e outro parênteses. O João Guilherme e a Mari foram maravilhosos. O João Guilherme fez as fotos, tinha feito o nosso pré-wedding, mas ele trouxe tanta tranquilidade a hora que eu estava no cabeleireiro me arrumando, e a hora que eu estava lá na cerimônia, e a Mari também, e uma leveza, assim, para esse dia que foram incríveis. E o João Guilherme tirou o ferrão da abelha, que estava aqui, e a vida seguiu. Com dor e queimação, mas seguiu. E ainda assim eu consegui prestar atenção no sermão, porque eu só queria prestar atenção no sermão. E é estranho a gente se ver pelo olhar do outro, né? Porque a gente não se sente digno de tudo que o padre falou pra gente, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas a forma como ele transmitiu isso foi, assim, de um carinho tão grande que a gente se sentiu abraçado por ele. E a gente viu que, como pastor, ele zela daqueles que estão ali e ele vai mesmo atrás daquele que se desgarrou e ele cuida de todo mundo com muita pessoalidade. Isso ficou muito forte. E dentre tudo que estava acontecendo ali, é claro que para nós o ápice foi o momento da comunhão, foi o momento do nosso reencontro. E nesse momento desse reencontro, depois o Bera veio falar comigo e ele falou uma coisa tão carinhosa. Ele falou assim: o que mais me tocou nisso tudo foi, além de vocês estarem recebendo o sacramento do matrimônio e poder se reencontrar com Deus de novo, com Jesus Eucarístico ali, vocês dividiram esse momento com a gente, vocês partilharam o pão com a gente na celebração do matrimônio de vocês. E isso me tocou profundamente. Sim. E aí eu falei para ele, Vera, não podia ser diferente. Porque quantas vezes vocês não partilharam conosco o pão também espiritualmente ali, sabe? E isso me tocou demais. A forma como ele falou me tocou demais. E assim, naquele momento eu me sentia tão plena e tão feliz. E acho que o pão também, porque eu olhava pra carinha dele assim, eu brilhava, a coisa mais linda do mundo. E ali, assim, já estava tudo perfeito. E aí veio o padre e falou assim: vocês ficam ajoelhados mais um pouquinho? E pronto. Ali o nosso coração, acho que se transbordou. Como bons carismáticos, né? Como bons carismáticos que somos. Não sei em que momento foi que ele combinou isso com a galera, não sei se foi só no olhar, não sei se teve conversa, não sei como é que foi. Eu sei que a hora que eu vi, o padre estava clamando pelo Espírito Santo sobre nós, né, e pedindo, né, pelo Espírito Santo assim com tanto fervor. E naquele momento ali, em que ele clamava pelo Espírito Santo, que ele estava ministrando a oração, depois eu pedi perdão para Deus, mas eu quase repousei. Foi assim, eu segurei no genuflexório, não sei como é que chama, o negocinho que a gente ajoelha ali. Eu segurei e falei, Senhor me perdoa, mas porque eu tive medo das pessoas que não estão acostumadas, né, com os carismas da renovação e com tudo que acontece quando o Espírito Santo ele repousa sobre nós. Eu fiquei com medo de alguém se escandalizar ou achar que eu tinha desmaiado. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa por resistir. E Deus é tão fiel que ele só age quando a gente permite mesmo. Então eu não repousei, mas quase fui. Nem comentei isso com o padre ainda. Se ele assistir, ele vai descobrir isso agora. E logo depois eu comecei a ouvir a voz da Yara.
ministrando uma oração lindíssima que eu nunca mais vou esquecer na minha vida também. E ela tá ali atrás fazendo coraçãozinho assim. Por quê? Porque ela falou que se um dia nós, em algum momento, esquecermos, né, ou falharmos, eles vão estar ali para nos sustentar. E mal sabe ela que eles já foram o nosso sustento em todo esse caminho. E continuam sendo. Então, isso tocou demais a gente. E a hora que a gente abriu os olhos, a gente viu que todo o nosso grupo de oração estava ali, nos sustentando, nos amparando e orando por nós. E o meu pai disse, ele falou, Jana, vocês têm amigos maravilhosos, vocês... É porque o meu pai está mais distante, né? Minha mãe convive com esses nossos amigos, né? Ele falou, vocês têm amigos maravilhosos, o clima da igreja, dava para sentir o amor de todo mundo. E foi isso que eu senti, puro amor. As crianças entraram também com a aliança, né? Foi um momento muito especial que nós vivemos. Um momento onde a gente recebemos a comunhão, já sentimos Deus ali com a gente naquele momento. Mas no momento que a nossa irmãzinha Yara começou a, não somente ela ser o instrumento do Espírito Santo ali proclamando aquelas palavras ali para a gente. Tenho certeza que, junto com os outros servos do grupo de oração do Betânia ali, nos abençoando, orando para a gente ali, eu me senti completamente entregue. Se eu tinha alguma dúvida ali, se Deus estava ali naquele momento, ali, foi, não, Ele está. Ele está nesse momento ali com a gente. E eu acho que se tivesse alguém naquele lugar, naquela igreja, se tivesse alguma dúvida disso, nesse momento também, essa pessoa deixou de ter essa dúvida. Muitas pessoas, depois que a gente teve esse momento, durante algo que a gente fez uma festinha para receber o pessoal que teve lá, nesse momento lá, muitas pessoas vieram nos abraçar e falaram assim, Conrado, o que foi aquilo? O que foi esse seu casamento nessa igreja? E as pessoas falavam, eu já passei por muitos casamentos, mas eu nunca vivi um momento tão intenso como esse. Né? Aí eu falava para eles assim, esse é o momento em que essa é a oração do grupo de oração. Esse é o poder da oração. Venha participar com a gente no grupo de oração. Toda quarta tem. Toda quarta tem. Todo esse momento do Espírito Santo tem toda quarta-feira. E esse é o carinho que você vai receber quando você estiver lá. Esse é o caminho que você vai receber. Esse é o acolhimento que você vai receber quando você estiver lá. Sim. E foi lindo ver as pessoas se envolvendo também, né, dessa forma. Nós escolhemos para o João e para a Ana a música Compromisso, da Colo de Deus, para eles entrarem. A playlist foi 90% Colo de Deus. Nós escolhemos e o João Lucas entrou cantando, porque é uma música que ele ama. E outra coisa que eu queria dizer também é que a primeira pessoa que eu vi quando eu entrei na igreja, a hora que a porta abriu, não foi você, amor. Você me desculpa. A primeira pessoa que eu vi foi a Laura e o Pedro. E foi a avó da Laura que deu o terço de Santa Terezinha, que nós fizemos a novena e que eu engravidei do João Lucas. Então, tudo, absolutamente tudo na nossa cerimônia nos fez recordar o caminho que nós percorremos para estar lá. E como Deus foi bondoso e como Deus agiu nas nossas vidas. E nós saímos da igreja com um grande presente, que foi a música De Repente Deus Age, que foi a música que o Rock escreveu, inspirado no nosso ministério. Não é uma música pra gente, Jana Conrado, mas inspirado no nosso ministério. E no papel que o podcast tem desempenhado, de levar a palavra de Deus para as pessoas. E quando nós dissemos para ele que íamos usar essa música, né, para o casamento, ele ficou tão feliz. E o Zé gostou tanto da música, ele se apaixonou pela letra da música, ele se envolveu. Gente, foi tão linda a construção de tudo isso. É claro que a festa foi especial também, mas se eu pudesse falar 1000 anos da cerimônia, eu falaria
antes da cerimônia. O que a gente está querendo trazer aqui para vocês? A gente está querendo trazer aqui para vocês que, assim, vivam cada momento, se você, do seu relacionamento, vivam cada momento, se você está passando por um processo de nulidade, você que é dependente do seu parceiro ali, seja apoio para ele. Porque seja apoio, porque, assim, a recompensa é o céu, é maravilhoso. A recompensa de você aguardar cada segundo dessa espera, desse momento tão grandioso que é receber o sacramento da comunhão, a gente receber o matrimônio, vale cada segundo, vale cada segundo. E a gente queria partilhar isso com vocês aqui, porque foi muito importante para a gente. É muito importante também porque vocês que estão atrás dessas câmeras, assistindo nosso podcast, que nos acompanha, vocês também fazem parte disso. Vocês fazem parte desse relacionamento, vocês fazem parte da nossa história, vocês fazem parte de tudo que aconteceu com a gente e o que está acontecendo e o que vai acontecer com a gente. Porque às vezes os testemunhos que a gente traz aqui, os nossos testemunhos que nós trouxemos aqui, o testemunho desde o primeiro episódio do podcast, os testemunhos que a gente traz aqui, que a gente vai recebendo depois, são testemunho de edificação. É testemunho que a gente fala assim, a gente está no caminho certo. Sim, a gente está conseguindo transmitir o que a gente gostaria, que Deus está nos propondo a transmitir. Sim, nós estamos conseguindo fazer isso em nome dele. Né? E houve vezes de a gente gravar o podcast despedaçado, viu? Que a gente estava assim, são poucos episódios, tá? São 20 e tantos. Mas a gente gravar, assim, angustiado, porque a gente estava nessa espera e coisas aconteciam. Mas também houve momentos mais que maravilhosos. Sim. Como quando a gente ganhou o presente da Edna, que foi o nosso porta-alianças de Nossa Senhora Aparecida, como quando a Osana Machado mandou uma mensagem para a gente que ela tinha sentido no coração que Santa Teresinha queria estar presente na nossa festa, e ela pintou uma Santa Teresinha maravilhosa para a gente, que não foi só um adorno da nossa festa, mas foi a verdadeira presença, né, dessa nossa intercessora também, e foi tudo com muito carinho. E a Renata, que toda terça do terço doa os terços pra gente, eu ganhei o terço da noiva, ganhei da Yara, linda, maravilhosa, que eu tanto amo, que é assim, algo que me marcou demais. E quem fez isso foi a Renata. Então, todas as pessoas que estão na nossa caminhada, de alguma forma, estavam ali, né, conosco e foram essenciais para isso. E o pessoal da catequese lá também, a Glau, meu Deus, sabe? E a gente ganhou tanta coisa. A gente só conseguiu, na verdade, que a gente ganhou muita coisa. Mas a gente ganhou, mais que tudo, muito amor. E esse amor transbordou em todo momento. Sim, esse amor é lindo. E o que a gente quer aqui é que vocês saibam dessa história, saibam que você que está aí nos assistindo, você consegue também. Agora, tem outro casal de amigo nosso que vai passar por esse processo também. Sim, se Deus quiser. Já estamos aqui orando por eles, para que tudo dê certo, para que esse momento seja único na vida deles, que sabe que é um processo um pouco doloroso, mas que pela fé eles vão conseguir passar. E tenho certeza que eles podem contar com o nosso apoio, não só nosso, mas com toda a família Betânia, e que eles podem contar sempre com a gente. E se você... É isso mesmo, pode falar. E se vocês, de casa, que estão nos assistindo agora, nesse momento, ou que assistem depois, precisarem do nosso apoio, precisarem de alguma informação, precisarem de alguma ajuda, com as orações, pode contar mesmo. Nós vamos estar aqui para vocês. Nós estaremos aqui a todo momento para te ajudar.
te ajudar no que for preciso. A gente não mede esforços para te ajudar vocês que nos acompanham, vocês que não nos acompanham também, porque a gente quer é o testemunho, é levar esse testemunho de Deus para todas as pessoas, até a última hora. Né? Até a última hora. E um detalhe, e aqui é um detalhe meio puxão de orelha. Coragem. Você que de alguma forma vive já, né, na união civil e não tem nenhum obstáculo que lhe impeça de receber a Eucaristia e fica pensando na festa, eventualmente, ou no gasto, que vai ter coragem. Tem um Deus que te espera todo santo dia no sacrário. Coragem para essa reconciliação. Não perde tempo. Se você não tem nenhum obstáculo que te impeça, não perde tempo de estar em comunhão, de receber o Santíssimo Sacramento. Não perde tempo, não perca um dia sequer, porque para aqueles que esperam, a espera é dolorosa. Para aqueles que esperam, cada dia é uma aflição. Então tenha coragem, que você tenha essa coragem, essa força que vem de Deus e tenha certeza que Ele está lá te esperando com alegria, coração pulsando de amor por você. Volta para casa, volta para aí. Ah, Jana, mas eu vou na missa todo domingo. Ok, mas se você não tem nenhum fator impeditivo, o que está impedindo você? A Jana falou aqui com relação à festa. A festa casa primeiro, depois pensa na festa. Deus é o Deus da providência, Ele dá jeito em tudo, Ele vai pôr pessoas maravilhosas. Mas você precisa entregar realmente Sim. esse momento para Deus. Confiando. Com os dois olhos fechados. Senhor, eu entrego neste momento, a partir de agora, para Ti. Todos os passos que me darei a partir de agora, referente ao meu matrimônio, eu entrego nas Suas mãos. Que a Mãe Maria nos cubra com seu manto, tire de mim toda aflição, toda dor, todo sofrimento. Eu tenho certeza que o seu filho vai escutar. Da mesma forma que escutou a gente, ele vai te escutar. Pode ter certeza disso. Amém? Amém! E é isso. A gente queria compartilhar essa vivência com vocês. A gente está sempre aqui amparando vocês em oração, amparando vocês no consolo, se precisar, na conversa. Estamos aqui. Sim. Né, amor? Sim. Que seja para conversar, para oração, que seja para um abraço. Estamos aqui. Sim. E a gente não é exemplo de nada, mas a gente tem o testemunho. E a gente não tem vergonha de testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E você também, do outro lado. Você que nos assiste também, não tenha vergonha de testemunhar o seu testemunho. Não existe testemunho pequeno. Não existe testemunho. Né? Que seja... Que tenha tirado uma unha encravada. Seja testemunho. Seja testemunho vivo das maravilhas que Deus faz na sua vida. Você vai ver como você relatando, transmitindo esse testemunho, vai mudar a vida de outra pessoa que está ao seu lado. E você não tem nem ideia. Sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Acredite nisso. Não é? Amém. Amém? Sim. Terminamos do mesmo jeito de sempre? Sim, com certeza. Esse foi o agir de Deus em nossas vidas e a gente está pronto aqui para todo santo dia proclamar as maravilhas que Ele tem ainda para fazer por nós. E a gente espera também que você daí consiga ter essa experiência e fique esperto, sabe por quê? De repente, Deus age. Que lindo!